Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda edição do SBGG RJ Convida. Essa noite a gente tem o prazer de receber duas representantes de sociedades importantes aqui do Rio de Janeiro. A gente vai ter então a Eliana Faria, que é professora, familiar e cuidadora, vice-presidente da Abras RJ, e Maria Aparecida, que é familiar também, ex-familiar de paciente com Alzheimer e presidente da Paz. A gente vai conversar sobre o funcionamento dessas duas entidades e sobre também a experiência delas com um grupo de cuidadores. Por favor, participem com perguntas. A gente sempre abre para perguntas e traz para discussão. Então, podem interagir através do chat que a gente participa por aqui. Então, começando com a Maria Aparecida, presidente da Paz. Palavra com você, Maria Aparecida. Obrigada, boa noite, doutor Ivan, é uma honra tê-lo como mediador. Boa noite, Eliana, companheira de tantos anos nessa nossa missão, né? Boas-vindas a todos os participantes que aceitaram esse convite. Antes, eu gostaria de, em nome dos milhares de brasileiros que vivem com demência e seus cuidadores, familiares e profissionais, gostaria de agradecer à SBGG pela oportunidade de participarmos desse momento de muita informação e reflexão sobre o cuidado. Antes de começar a apresentação da Paz, eu gostaria de chamar a atenção para o cenário nacional e internacional em que estamos inseridos. A Abras, a APAS, o Instituto Alzheimer Brasil e o Instituto Não Me Esqueças formam a FEBRAS, Federação Brasileira das Associações de Alzheimer. É um trabalho conjunto com o objetivo de ampliar para o Brasil inteiro as informações necessárias para um bom cuidado. Tá? A FEBRAS é associada, no cenário internacional, a FEBRAS é associada à ADI, Associação Internacional, que congrega mais de 90 associações pelo mundo inteiro, e Alzheimer Iberoamérica. Pela ADI, o Brasil, através da FEBRAS, participa de um importantíssimo projeto STRIDE, com mais alguns outros países, cujo objetivo ao final do projeto, termos ferramentas para implantar um Plano Nacional de Atenção às Demências. E eu gostaria também, ainda falando de FEBRAS, que nós temos a grande honra de termos o Zico, um ídolo nacional do futebol, como embaixador do Alzheimer no Brasil, que prontamente aceitou o convite da FEBRAS, vestiu a camisa e tem sempre um grande parceiro. Então, vamos agora falar da APAS. A APAS é uma associação que cuida dos cuidadores. Foi fundada em 1991 pelo Dr. Jacob Gutermann, um familiar cuidador, a quem sempre prestamos e rendemos as nossas homenagens. A APAS é composta por uma diretoria toda de familiares e por uma comissão científica, com profissionais altamente gabaritados da área da saúde e de outras áreas afins, como o direito, a contabilidade, enfim. A missão da APAS é prover a população de informações básicas e confiáveis sobre as demências. Nosso projeto maior, Conhecer para Conviver, espelha bem essa missão. Mais do que um espaço de acolhimento do cuidador, a Paz é um espaço de mudança de trajetória familiar do cuidador.
Segundo Leonardo Boff, o tema cuidado é fundamental para a vida humana. E eu acrescento que esse cuidado deve vir sempre embrulhado na dignidade, no respeito, na ética e na responsabilidade. Então, eu vou passar agora, rapidamente, resumidamente, a falar do nosso trabalho. Fazemos palestras na APAZ e instituições públicas e privadas, distribuímos amplamente literatura sobre as demências, como Manual do Cuidador, panfletos explicativos e cartazes. Fazemos cessão de equipamentos para os familiares, como cadeira de rodas, cadeiras higiênicas e andadores. Damos apoio à distância via internet para todo o Brasil e ajudamos aos cuidadores a implementar um plano da gestão do cuidado. Estamos sempre também nos capacitando ao participarmos de congressos nacionais e internacionais e atualizando nossos associados sobre os avanços da ciência. Partindo do princípio de que para cuidar do outro é necessário cuidar de si primeiro, criamos há mais de 15 anos o programa Grupo Terapia, psicoterapia para familiares e cuidadores profissionais, conduzidos com muita eficiência e muita paixão pelas psicólogas Tânia Skripilic e Maria Clara Stockler, que trabalham nesses grupos a autoestima, o autocuidado, as incertezas, a troca de experiências, o saber compartilhado, o estresse, os sentimentos e todas as emoções que afloram na convivência com uma pessoa que vive com demência. São 4 grupos por semana, uma vez por semana cada grupo, e os benefícios são extremamente significativos, melhorando a qualidade de vida do paciente e do cuidador. Temos outras atividades, como o programa de musicoterapia Almir Flores, envolvendo, aí nesse caso, pacientes e cuidadores, com a coordenação das musicoterapeutas Eneida Ribeiro e Leriane Carvalho. Temos o programa de educação gerontológica, um projeto de conscientização dos jovens sobre o processo de envelhecimento, com o objetivo de quebrar preconceitos, derrubar o estigma e prepará-los para serem protagonistas ativos e futuros responsáveis pelas políticas públicas para os idosos. Temos também um envolvimento muito intenso em campanhas pela não violência física, psicológica e financeira contra idosos, pela criação dos centros-dia e por políticas públicas em relação aos idosos do grupo de diversidade sexual e de gênero que vivem com demência e que são, atualmente, completamente invisíveis. Temos a produção de 2 documentários em DVD. O primeiro, chamado Alzheimer, Mudanças na Comunicação e no Comportamento, em parceria com a Fiocruz e a Quinofilmes. E o segundo DVD, com o título A Cena Muda, Nada Será Como Antes. E também damos apoio institucional a grupos de pesquisas e a projetos de estimulação cognitiva em parceria com universidades, a UFRJ, através do IPUB, e a PUC-Rio. Então, depois, eu procurei não me estender muito, mas depois a gente pode detalhar conforme a necessidade. Obrigada. Obrigado, Maria Aparecida. Eu vou abrir depois para as perguntas, mas vou então passar a primeira palavra para a Eliana. Boa noite, é um prazer estar aqui participando com vocês, com a Cidinha, que é uma guerreira, como eu também há muitos anos,
E, assim, uma alegria a parceria da SBGG para a Abras Rio de Janeiro. Falar da fundação da Abras Rio de Janeiro, eu preciso falar que a Abras foi fundada em São Paulo. A gente chama de Abras Nacional. Então, é uma associação que reúne familiares, profissionais de saúde, cuidadores formais e não formais, que a gente costuma dizer, né? E seu quadro associativo, a partir de suas vivências, conhecimento, ela desenvolve ações em favor das pessoas acometidas pela doença de Alzheimer. Então, a Nacional foi fundada em São Paulo. Depois da fundação, após a fundação da Abras Nacional, o Rio de Janeiro foi a segunda associação a ser criada, regional a ser criada, e foi em agosto também de 1994, ou seja, 3 anos após a fundação da Nacional, né? A gente tem a experiência, o conhecimento que a Associação de Alzheimer foi inspirada no movimento internacional da atriz, da princesa Yasmin Abacan, que fundou a ADI, né? Associação de Alzheimer Internacional, depois que sua mãe, a atriz Rita Hayworth, teve a doença de Alzheimer. O lema da Abras: você não está sozinho, nós estamos com você. A Abras Rio de Janeiro, voltando agora para a Regional Rio de Janeiro, foi fundada em 13 de agosto de 1994. E 3 anos após a fundação da Nacional. Em 95, como a Cidinha bem pontuou, a Abras fez parte, né, da criação da FEBRAS, Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, que representa as associações nacionais, né? Então, isso aí ela já falou, então não tem necessidade da gente se estender um pouquinho mais, né? Então, como seria o caso de a gente falar da proximidade das iniciativas? Como conhecemos a Abras, por exemplo? Eu conheci a Abras através, quando a minha mãe teve a demência, em 98. Em 98, quando a minha mãe apresentou o quadro demencial, eu conheci a Abras e abracei a causa como voluntária, né? O grupo de apoio é um espaço de troca, onde os familiares de pessoas com demência se reúnem, são acolhidos por todos nós, são profissionais de saúde e são familiares capacitados para fazer parte do grupo de apoio. Eles são acolhidos e são convidados a compartilhar suas ansiedades, suas experiências e suas dores, né? Fica a critério de cada um. Eles têm a oportunidade de olhar seus problemas através do grupo de apoio sob novas perspectivas, né? Isso é um ganho imenso que a gente sente da pessoa que frequenta um grupo de apoio, Cidinha sabe muito bem disso, né? Com um familiar que não tem o apoio de um grupo. A doença não é da pessoa acometida, a doença é da família. E como doença da família, essa família precisa ser cuidada. Não só o paciente, mas a família. Então, nós cuidamos da família. Então, voltando, as experiências que a gente tem são também com familiares capacitados. A gente faz cursos, a Abras Nacional faz essa parte. Então, nós temos na Abras Nacional, nós temos hoje 23 regionais pelo Brasil. Nós respondemos pelo Rio de Janeiro. Nossa atual presidente é a professora Yolanda Boixá, que deve estar nos assistindo, e eu estou como vice-presidente. E, além de profissionais que trabalham com a doença, a gente também capacita, através de cursos e workshops, os familiares que nos ajudam também nos grupos, né? Então, são profissionais da área de saúde, educação, jurídica e outros, e principalmente os familiares. Um ponto que a gente, às vezes, a Cidinha deve passar por isso também. Quando o familiar perde o paciente, a gente também
perde aquele voluntário que, às vezes, não nos ajuda porque tem o cuidado com o ente querido. E aí, quando o óbito desse familiar, a gente, às vezes, não tem o voluntário para nos ajudar. E a Abraz é um elo, né? É uma corrente de apoio. Então, essa família precisa formar uma rede de apoio, com o vizinho, com o parente, seja com quem for. Mas é importante que essa família, essa pessoa que cuida, não fique só, porque a doença é desgastante, a doença é difícil para o familiar aceitar, e se ele não tiver um apoio, de onde quer que ele possa buscar esse apoio, ele deve ter. Então, é importante essa rede de apoio que ele possa criar para ele viver bem e cuidar bem dessa pessoa que está adoentada. Porque se eu não estou bem comigo mesma, eu não posso cuidar do outro, certo? Agora, de repente, a gente fica para as perguntas. Pode ser? Então, fica à vontade. Eu tenho mais coisas para ir falando também. Porque essa parte internacional, que a Cidinha bem pontuou, doutor Ivan, fica com a Abraz Nacional. O nosso presidente da Abraz Nacional é o presidente atualmente da FEBRAZ, a instituição que congrega as associações de Alzheimer no Brasil. E ele hoje é o presidente nacional da Abraz e da FEBRAZ também. Então, essa parte toda internacional fica a cargo do doutor Rodrigo Schutz. Entendi. Okay? Nós somos, eu não sei se você, estou chamando você de você, não sei se você tem um conhecimento do que nós somos em relação aos estados, são 23 regionais e ainda dividido em sub-regionais pelo Brasil. Então, a gente faz um apoio pelo Brasil, assim como a Cidinha também, e é pouco, porque muita gente precisa de apoio, muita gente. Principalmente agora, nesse momento que a gente começou a atravessar a pandemia, o isolamento, as pessoas ficaram desesperadas, porque não tinham a quem recorrer. Ela deve estar fechada também, o escritório, como nós também estamos, e as pessoas ficavam em desespero, porque não tinha quem recorrer. Então, foi muito difícil. Como cuidar daquele paciente, não estava conseguindo falar com o médico dele, etc. Então, foi um momento muito difícil que a gente conseguiu resolver, de uma certa forma, quer dizer, amenizar o sofrimento da família, através de grupos online. Uma maravilha. Muito, muito legal. A gente está conseguindo assistir as famílias através do grupo nacional, que a Nacional também criou, e algumas regionais também está fazendo o grupo de apoio online. Ok. Obrigado, Eliana. A gente tem aqui algumas perguntas, então. Primeiro, a Laura Machado, que é membro da SBGG-RJ. Ela perguntou desde quando existe a FEBRAZ. Desde quando? Desde 95. 95. 95 foi criada. Eu posso dar até a data certa, mas foi criada em 95. Tá. 1995, espera aí que eu já dou a data certinha. Foi 90, FEBRAZ, tem aqui, espera aí. Não tem problema, não tem problema. 95, não, 13 de agosto de 95. Então, já tem 15 anos aí, né? Eu só queria complementar que, em 95, quando a FEBRAZ foi fundada, eram apenas as duas associações, a Abraz e a Paz. Exato. E agora nós já temos 4, né? E queremos a adesão de outras associações que surjam e que queiram se unir a nós. Sim. Eu tenho uma dúvida, antes de abrir as outras perguntas, eu queria escutar um pouquinho de vocês. Como familiar de paciente com Alzheimer, como eu posso procurar a instituição? Como é que eu posso fazer parte? Como é que o familiar procura a Abraz e a Paz? Olha, posso responder, Eliana? Pode, deve. A demanda está muito grande, então vem através de um telefonema, quando a pessoa tomou conhecimento através de um panfleto, de uma palestra,
ou de uma entrevista no rádio ou na televisão. E aí a gente tem algumas situações. Aqueles que estão desconfiados que o seu idoso está começando a apresentar os sintomas, aqueles que já têm o diagnóstico e que querem imediatamente conhecer mais sobre a doença, e aqueles que já convivem com a doença há algum tempo, mas que nunca procuraram ajuda. Só que chega um momento em que o desespero é tão grande que, então, eles aceitam procurar ajuda, o que é um pouco difícil também as pessoas reconhecerem que precisam de ajuda, né? Mas ninguém é uma ilha, né? Então, estamos todos juntos, e eu até reafirmo o slogan da SBGG Rio, que somos mais fortes juntos, então a gente pode ajudar. Então, eles são chamados para uma consultoria familiar em pequenos grupos, é a vice-presidente Amélia que faz essa consultoria, em pequenos grupos, porque eles ficam mais à vontade, menos constrangidos para falar do que numa reunião grande. A gente primeiro os ouve, deixa eles falarem, tirarem suas dúvidas, chorarem, e então a gente passa a dar as informações, a gente faz encaminhamento para os centros de referência, a gente indica profissionais médicos, que áreas, que especialidades eles podem procurar, além do centro de referência, no caso, geriatra, neurologista e psiquiatra, e aí a gente os convida para o grupo terapia, para o apoio psicológico. E quem quer aderir passa por uma entrevista com as psicólogas, não uma entrevista para dizer se pode ou se não pode, mas para a psicóloga saber da história de vida daquela família e poder inseri-lo no grupo que for melhor para ele, dependendo do dia e do horário. Então, é assim que eles chegam. Ok. E vou passar então para a Eliana, mas lembrando a todos que a gente vai deixar os contatos tanto da Paz quanto da Abraz no final da apresentação. Então, os familiares estão perguntando já aqui, os contatos a gente vai deixar ao final. Eliana, por favor. Então, nesse momento, como a gente está com o escritório fechado, de um mês para cá eu passei só a ir lá para pegar conta para pagar, né? Então, na secretária eletrônica tem um aviso com o meu celular. Então, o meu celular não ficou, ninguém ficou sem ter uma informação. E a gente fez um grupo, juntei todos os grupos que a gente tinha, e a gente tem um grupo no WhatsApp. Então, eu dou informação, esclarecimento a todas as pessoas, já os veteranos, né? E os novatos, que entram também para esse grupo online, né? Porque a gente não tem noção quando isso vai acabar e quando vamos ter condição de ter grupo presencial. É quase certo não termos esse ano. A gente não sabe ainda. Depende de uma série de situações, o OMS, o governo brasileiro, enfim, né? A gente sabe que está muito difícil. Então, assim, as pessoas estão tendo recursos através do meu WhatsApp e dos grupos de apoio online que a gente tem. A doutora Ana Cristina, que você deve conhecer, a doutora Ivan, que é uma amiga querida de mais de 20 anos, dá assessoria ao grupo, está fazendo apoio às famílias também dos grupos online, né? E tem uma neuropsicóloga, a Valquíria, também, que é familiar, mas também está ali nos ajudando. Então, nós temos vários profissionais também que participam como familiar e são profissionais também que nos ajudam, inclusive no Zoom, entendeu? Que foi então, aonde também... Eliana já respondeu uma pergunta seguinte, que era como procurar o serviço online. Então, no caso da Abraz, liga para a secretária eletrônica, pega o seu telefone e entra em contato com você, diretamente. Exatamente. Né? Mas eu acho que no point que eu mandei para vocês tem o meu celular. Tá, Tem tudo bem. O meu celular agora não é pessoal, é da Abraz, entendeu? E no caso da Paz, Cidinha, como é que faz para o paciente procurar atendimento online agora durante a pandemia? A questão da pandemia, né, quando percebemos que, em função da pandemia, o isolamento social iria mudar radicalmente a rotina
né, dos cuidadores, e que, mais do que nunca, não poderiam passar sem um apoio, né, tivemos que nos reinventar e criamos, então, o SAC da pandemia, o Serviço de Ajuda ao Cuidador durante a pandemia. Através das plataformas digitais, mantivemos a rotina dos grupos terapia, né? Embora com muita dificuldade no início, dificuldades tecnológicas, tá? Mas fomos, continuamos, insistimos, e a adesão foi um sucesso. Eu queria só comentar algumas coisas sobre a pandemia, eu não sei se as consequências, né, que nós percebemos nos grupos que começaram a fazer o grupo terapia online, né, nos mesmos dias que a gente fazia antes da pandemia. Nós tivemos 3 cenários, podemos identificar 3 cenários. Cenário dos familiares que cuidam do paciente em casa, na sua casa, familiares que contam com a ajuda de cuidadores profissionais e familiares que têm o idoso institucionalizado. Todos eles com problemas, com dificuldades, né? Então, o que a gente teve como consequências negativas? Por exemplo, o uso da máscara assusta e aumenta a confusão mental do idoso. O idoso e o cuidador sentem falta do abraço, do beijo, do olho no olho, né? É muito complicado, das carícias, né? A restrição de visitas às instituições foi muito complicado, porque o idoso não recebia visita, sentia falta, e o cuidador ficava preocupado se ele estava sendo bem tratado. Depois começaram as instituições, também entraram online, começaram a fazer conversas do paciente com o cuidador, né? O medo da contaminação para o cuidador e para o paciente, né? E a preocupação por não poder acompanhar de perto o cuidado nas instituições. E a instabilidade financeira, tudo isso aumentou o estresse, a depressão e o sentimento de impotência dos cuidadores, tá? Mas tivemos algumas características, algumas consequências positivas. Aprendemos a lidar com as novas tecnologias, nos reinventando, né? Aprendemos a olhar o lado bom das oportunidades, e os grupos ficaram mais unidos e solidários com a situação do outro, até daquele novo que acabava de chegar. O compartilhamento de atividades online, né, sugestão de lives musicais, de exercícios físicos, de meditação, e sugestão de filmes, textos relativos à pandemia e textos de autoajuda foram muito benéficos, né? Enfim, todos esses efeitos são trabalhados no grupo terapia e os cuidadores se sentem acolhidos, amparados e assistidos, como antes, só que de uma outra maneira, com novas estratégias. E como nada é permanente, exceto a mudança, né, continuamos a cumprir com a nossa missão e nos preparando para os novos tempos pós-pandemia. Pretendemos voltar também com toda a segurança, né? Estamos comprando todo o material necessário para dar segurança em doses homeopáticas, para não haver aglomeração. Então, estamos esquematizando a volta que, se Deus quiser, vai acontecer, mesmo que não seja normal. Obrigado. Aproveitando que você falou sobre a questão de indicação de filmes e literatura para os cuidadores, né, de pacientes com Alzheimer, o Daniel Azevedo, nosso presidente, ele pergunta para vocês duas, vocês indicam alguma literatura específica para os pacientes, para os cuidadores de pacientes com Alzheimer? Literatura e filmes. Cada uma pode indicar alguns? Tem muitos. Muitos, olha, é muita live. Com a paixão, tem muitos. Mas eu queria pontuar uma coisa pela colocação da Cidinha. Nós temos uma cuidadora, que eu não sei se vai dar tempo da gente falar do curso de cuidadores que a gente ministra desde 2003, em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Então, a gente já formou
mais de 1.800 cuidadores. Então, uma cuidadora fez uma técnica muito legal, que vale a pena a gente falar, por conta da máscara que a Cidinha falou. Realmente é assustador para uma pessoa que está acamada, chegar alguém de máscara, né, e tal. Ela fez uma foto dela, cuidadora, e ela colocou a foto dela e disse: Oi, dona Maria, como vai? Eu sou a Maria, olha aqui para mim. Então, a senhora na cama via a foto da Maria. Eu estou de máscara porque eu preciso, porque eu estou gripada e tal. Então, foi uma saída que ela achou, que eu achei interessante demais, essa abordagem dessa cuidadora, para que essa pessoa não se assustasse, não é? Porque a gente se assusta. Imagina uma pessoa que está acamada. Realmente está muito difícil essa fase para todo idoso, não só para paciente com Alzheimer, para quem cuida, para o idoso, para nós que estamos ficando idosos. Enfim, foi difícil, foi muito difícil. Mas eu acho que a gente vai sair bem dessa, se Deus quiser. Mas, como você falou, bem falou, a gente vai se reinventando. Como a ideia que a gente colocou, dessa cuidadora colocar a foto e seguir cuidando dessa pessoa. E, principalmente, algumas coisas que nós fizemos, até por pessoas queridas que fazem parte da Abras, que os cuidadores não ficassem mais tempo, durasse o plantão um tempo maior, para que não houvesse o deslocamento desse cuidador, não é? Porque a gente sabe que a maior infestação seria dentro do transporte público, né? Então, esse cuidador passou a ficar mais tempo na casa da pessoa que ele estava sendo cuidado. Então, a troca, esse rodízio de pessoas nessa casa foi menor por conta dessa tomada de decisão da família, com o nosso apoio também, né? Uhum. E a literatura e o filme? Começa Bom. por você. Então, vamos lá. Diário de uma Paixão, Compromisso Precioso, Íris, Longe dela. Tem um muito interessante que eu recomendo, porque fala do cuidado, que em um momento, tudo pode mudar. Na verdade, está se falando da ela, mas aborda o cuidado de uma pessoa que não estava preparada para cuidar, e ela se torna uma cuidadora maravilhosa. Esse filme, por exemplo, a gente passa até no nosso curso, porque é uma lição de vida. E aí a gente está mostrando para aquele aluno, para aquela pessoa que quer se capacitar, onde deve ser, como deve ser um bom cuidador, com esse filme. Se não assistiu, assista, que é maravilhoso. Vou assistir, obrigado. Muito bom. E Maria Aparecida, tem também alguma dica aí? Olha, os grupos procuravam fazer indicações de filmes e de lives musicais para relaxar, tá? Porque o atendimento sobre o cuidado eles tratavam no grupo terapia. Tá? Mas a gente passava, para quem está chegando, a gente passa, eu digitalizo todos os nossos panfletos, tá? Inclusive o DVD que está no YouTube, que o doutor Daniel participa como geriatra, né? Porque é uma ferramenta de capacitação do cuidador familiar e profissional, e, fora disso, eles trocam entre si muitas atividades que eles viram, que gostaram, e aí o grupo também incorpora aquela sugestão de atividades para fazer também individualmente, cada um na sua casa. Realmente é assim, é um compartilhamento não só das emoções, das preocupações, né? Mas é também um compartilhamento de estratégias novas, facilitadoras do dia a dia, e tem dado muito certo, né? Esses filmes que a Eliana falou são todos com o tema do Alzheimer, mas o que a gente procura fazer, além de sugerir esses para quem está chegando, mas é que procurem ver filmes de romance, musicais, para poder relaxar.
porque de notícias sobre pandemia as estações de TV estão lotadas. É verdade. A Patrícia Souza ela perguntou o nome que ela não ouviu direito. O último filme que você falou é Em um Momento Tudo Pode Mudar, é isso? Em um A momento, cena tudo pode muda. mudar. Desculpe, Eliana, pensei Um que fosse o momento, tudo pode DVD. mudar. Eu gostaria só de falar também, doutor Daniel, não posso esquecer, inclusive, até agradecendo a todos os profissionais que participaram e participam conosco do projeto Abras RJ na Quarentena. São vídeos de 10 minutos de todos os profissionais da área de saúde no nosso Facebook e Instagram. Então, são vários profissionais que são nossos voluntários de muitos anos, advogados, todos da área de saúde também, que fazem o vídeo sobre o tema que a gente sugere, ou também a sugestão fica a cargo também do profissional, e a gente decide. Esse projeto está ajudando também a família, apoiando com informações dentro do Face, dentro do Instagram, nas mídias sociais, né? E foi uma maneira que a gente encontrou também de apoiar as famílias com informações. Dentro desse quadro que a Cidinha falou, a gente seguiu muito o lado do humor, que a gente trabalha a música, trabalha estimulação cognitiva, com vários profissionais que são nossos voluntários. São muitos. Eu poderia omitir alguns que a gente já tem grande, são muitos profissionais que estão fazendo o projeto Abaixo Quarentena. E, no final, a gente vai fazer, depois, um grande projeto em relação a esse projeto Abraço Quarentena, que veio para ajudar na pandemia, né? Com essas pessoas que necessitam de informação. Certo. Olha, a gente já está com mais de 120 acessos simultâneos. Oba! Muitas perguntas aqui, eu vou passar uma a uma com vocês. Só lembrando para quem está assistindo que essa live vai ficar gravada no YouTube, pode ser acessada depois de novo. Então, podem compartilhar com seus amigos. Podem assistir depois se perdeu algum detalhe. E não deixem de se inscrever no nosso canal, para não deixar de ter atualização, que toda semana a gente tem um tema interessante. Sim. Então, uma outra pergunta da Cláudia Burlat é como é que vocês orientam que deve ser feito o encaminhamento para grupos de apoio? Porque às vezes a gente sente resistência dos familiares de participarem do grupo. Como é que a gente pode trazer esse familiar para perto e trazer ele para os grupos de cuidadores? Olha só, lá na Paz o que a gente sente é que a adesão é imediata quando a gente explica o que é o grupo terapia. Mas claro que tem algumas exceções, que resistem, que negam a doença, né, do seu familiar. Então, a gente dá um tempo, porque cada um tem o seu tempo, né, para aceitar. E aí, daqui a algum tempo, ele volta, né, para participar do grupo terapia. Então, a gente considera uma vitória quando essas pessoas voltam. Mas, falando em doutora Cláudia Burlat, eu queria lembrar que nós também passamos as informações que talvez não sejam muito faladas, né, nos grupos, sobre as diretivas antecipadas e os cuidados paliativos, que eu acho que é importante, né, as pessoas saberem do que se trata, e um direito fundamental, que aí é o aspecto jurídico, né, que é o direito que o paciente tem de isenção do imposto de renda. Muita gente não sabia. A minha mãe já estava demenciada há mais de quase 10 anos e eu só fui saber desse direito numa palestra na APAZ. Então, a gente explica tudo isso, nossos profissionais da comissão científica e nós da diretoria somos todos voluntários, mas todo o momento que a gente tem, toda oportunidade que a gente tem de enriquecer as informações, a gente socializa essas informações com os que estão chegando. Ok. E, Eliana, tem alguma consideração sobre isso que a Cláudia perguntou? Como trazer o cuidador para perto do grupo? Como é que a gente pode, como médico, encaminhar e convencê-lo que o grupo é importante? O que você teria para dizer para esse cuidador? Porque ele precisa compartilhar as suas dores, as suas ansiedades, a dificuldade que ele tem em lidar com isso. Ele não vai conseguir fazer isso sozinho. O maior problema da família é a aceitação da doença.
Se ele não aceita a doença, ele não tem como se cuidar e nem cuidar daquela pessoa que ele cuida, né? De jeito nenhum. Então, à medida que cada participante vai ao grupo, tem o acolhimento, é muito importante, a gente trabalha muito isso, porque como minha mãe adoeceu há muitos anos atrás e foi no interior, o primeiro profissional que minha irmã levou foi um psiquiatra. E foi assim, uma situação muito ruim. Eu tenho péssimas lembranças disso. Então, o que a gente desenvolve é o acolhimento a essa pessoa que chega para nós desorientado, desinformado, sofrido. E muitas das vezes a gente trata esse paciente, esse familiar no colo, no abraço, no carinho, que às vezes o profissional, com raríssimas exceções, às vezes não tem pela falta de tempo dele no cuidado, no tratamento, no diagnóstico. Então, o que a gente faz é receber esse paciente, esse familiar, com muito carinho e mostrar para ele o que ele precisa ter, a informação, a orientação adequada, para ele conseguir desenvolver estratégia e manejo para driblar as manifestações que ocorrem em função da doença. Então, a pessoa precisa entender que meu pai ou minha mãe não está me tratando mal, brigando comigo, me mordendo, fazendo coisas absurdas que não faria se não fosse a doença. A gente sempre pergunta, não é ele, é a doença. Você tem que entender que é a doença que faz ele ficar assim. Então, à medida que esse paciente vai a um grupo e a gente vai vendo a melhora dele, é uma alegria enorme, uma satisfação enorme que a gente conseguiu chegar no nosso objetivo. Às vezes, esse familiar pode não retornar ao grupo por diversas razões, violência, né? Horário noturno, e a gente passou agora para fazer somente os grupos em horários diurno, porque isso facilita. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, uma pessoa somente que cuida. Então, ele não tem com quem deixar esse familiar, essa pessoa doente, para ele ir ao grupo. Então, ele solicita apoio pelo WhatsApp e a gente, dentro do possível, a gente socorre por e-mail, por ligação. Às vezes, a gente leva 1 hora com um familiar no ouvido. São pessoas que a gente conhece há anos. Eu posso esquecer delas, ela não esquece de mim. Isso é muito interessante. Isso é tão verdade, Eliana, que tem vários comentários agradecendo a você e a Cidinha pelo trabalho de vocês. Vários relatos familiares aqui, depois vocês vejam, que falam da vida deles, da família deles. Eu acho que é isso que a gente, às vezes, pode falar para o cuidador quando a gente encaminha, que não é só ouvir sobre a doença, que eles já acham que já ouviram demais. É aprender, é se relacionar, é dividir, né? É ser acolhido e também se distrair, como a Cidinha falou, né? Sim. Não é só sobre Alzheimer, tem também momentos de relaxamento, momentos de anti-estresse para o cuidador, para ele poder se sentir melhor também, cuidar melhor. Sim. Olha, o Daniel perguntou aqui para vocês duas se tanto a Paz quanto a Abraz oferece orientações de curatela para os cuidadores. Sim. Oferecemos. Sim. Então, basta eles procurarem através dos contatos que vocês já passaram, né, que a gente está deixando aqui nos comentários, e aí eles podem ter essa orientação sobre curatela. Tá. Inclusive, eu gostaria até de falar, porque quem faz essa parte é o doutor Marcelo Oliva, nosso diretor jurídico, e ele, a gente encaminha para ele é familiar, a mãe dele já falecida, o pai dele foi nosso grande voluntário, e ele continua sendo, o filho, o advogado, que faz essa parte toda jurídica da Abraz. Inclusive, no vídeo Quarentena, as informações sobre essa parte estão no Face. Se alguém quiser, está lá. Tá bom? Nós também. Bem legal que a Ana Neves trouxe para a gente que dicas vocês poderiam dar ao cuidador familiar solitário para sensibilizar os outros familiares no apoio ao cuidado, que é uma situação que a gente vê muito constante, né? Muito frequente. Qual a estratégia que vocês têm para esse cuidador solitário
para ele poder ampliar a rede de ajuda e trazer os outros familiares para perto. Cidinha, você primeiro, por favor. Tá, olha só, isso é muito comum, tá? Porque, às vezes, a sobrecarga fica só em cima de um filho, de um cuidador, né? Então, a gente alerta para esse familiar que todos devem, como a Eliana diz, a doença é da família, né? Então, todos devem participar, tem até alguns mecanismos jurídicos que a gente não gosta muito de falar, mas que é verdade, né? Para exigir a presença das outras pessoas, se não for a presença física ou ajuda financeira, enfim, todos devem se envolver. E uma estratégia que a gente faz é dar muito material informativo para eles levarem para os irmãos, para os parentes, para que eles se conscientizem de que aquela pessoa sozinha não vai conseguir dar conta. Porque, senão, se ela não se cuidar, ela pode ficar muito doente, e aí quem vai cuidar daquela pessoa, né? Eu queria chamar a atenção também, doutor Ivan, para uma coisa que a gente tem muito orgulho de falar, porque geralmente a gente fala só de cuidadoras mulheres, né? E eu quero aqui render a minha homenagem aos homens que estão procurando apoio, procurando informação, participando dos grupos para cuidar de suas esposas, de suas companheiras, e que tem sido um sucesso. Então, a gente tem que render homenagem a esses homens, porque culturalmente, né, não tinham o hábito muito de cuidar. Então, todos eles, mulheres e homens, são grandes cuidadores. Tá? Então, a resistência é muito grande de toda a família, cada membro da família tem um time para aceitar a doença, mas com uma boa conversa, quando é o caso, a gente pede para toda a família vir à consultoria familiar, para que todos entendam o processo, mas cada um tem o seu tempo. E a gente consegue, sim, reverter esse processo de ficar só uma pessoa cuidando. E quando não tem outro familiar, a gente tenta montar uma rede social de apoio, de amigos, de vizinhos, para que ele não se sinta sozinho. O importante é ele não se isolar e querer ajuda, porque também muita gente acha que pedir ajuda é uma vergonha, quando não é. Vergonha é precisar e não pedir, não aceitar ajuda. Sim. E o que eu vejo, eu vou passar já a palavra para a Eliana, mas o que eu vejo também tem dois tipos de familiar que se distancia. Tem um familiar que, às vezes, sim, pode ser mais negligente, mas tem também familiar que não é que ele é negligente, mas ele está em luto em aceitar aquela doença, e para ele é muito doloroso se confrontar com aquela perda do familiar de identidade, de personalidade. Então, às vezes, esse acolhimento é justamente o que falta para esse familiar estar mais perto, né? E, Eliana, você quer complementar alguma coisa da fala da Cidinha sobre isso? Sim, eu sempre digo àquela pessoa que ela vai ao grupo a primeira vez, ela olha e tal, e fica ouvindo os relatos, de repente ela fala assim, não, isso aqui não é para mim. Aí ela vai embora, leva 2 semanas, daqui a pouco ela volta em desespero, já aconteceu isso com o pai e o filho. Então, aí ele vê, não, aqui é meu lugar e vou ficar aqui. Então, as pessoas, a gente tenta mostrar que a doença existe, que é incurável, né? Mas que tem tratamento e que a família é a principal, o núcleo familiar é responsável por aquela pessoa que está adoecida. E se a família não se cuidar, fatalmente ela vai adoecer também. Eu posso dizer isso a vocês, porque eu perdi minha irmã mais velha, que cuidava diretamente da minha mãe no interior, e a minha irmã não aceitava a doença de jeito nenhum, era assim, uma briga com ela mesma por essa aceitação, e por mais que eu levasse todos os informes da Abras para ela, fazia palestra no interior, que era em Campos que ela morava, em Campos dos Goitacazes, e mesmo assim ela não aceitava, e acabou ela adquirindo um câncer de mama, em 12 anos antes da mamãe ela faleceu. Então, assim, eu sei que a causa não foi o Alzheimer, mas contribuiu pelo lado emocional. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Então, eu sempre falo que as pessoas precisam se cuidar, né? Que a doença a gente não sabe. A doença da minha mãe foi longa.
e a gente não sabe, ela tem uma longa duração, que cada pessoa, a gente brinca, cada pessoa tem o seu Alzheimer, né? Tem paciente que dura bastante. A minha mãe foi muito bem cuidada. Então, ela teve a doença dos 53 aos 90 anos, quase completando 90 anos. Ela faleceu em fevereiro, em janeiro, e ela faria 90 anos, 19 de fevereiro. Faleceu no início de janeiro. Então, a doença foi longa, né? Então, a gente não sabe, a gente tem que se preparar, e o paciente está ali, não tem cura, mas o que ele mais precisa é do nosso amor. Falando do cuidador homem, eu queria destacar o nosso amigo, nosso tesoureiro, Augusto Alves, é um cuidador familiar. Hoje ele está com 82 anos. Ele gerencia os cuidados da esposa dele, com a filha que mora, né, com ele a socorro. Então, é muito difícil, realmente, o cuidador familiar. Destacaria também o seu Regino, que é uma pessoa também muito amada, e o Fábio, que é também outro cuidador da mãe. Ele mora sozinho com a mãe. Então, a gente faz sempre algumas situações, promove alguma coisa que possa ajudar, principalmente o Fábio, que é uma pessoa que não tem apoio da família, para ajudá-lo nesse cuidado com a mãe. É muito difícil, né? A gente sabe que é difícil. E eu vou aproveitar e trazer uma pergunta bem prática, que deve ser uma cuidadora, uma familiar de paciente, que é a Bernadette Marques. Ela pergunta: e o idoso que não quer mais tomar banho, o que fazer? Que é uma queixa que é relativamente frequente e muito difícil de se lidar, né, de manejar. Mas quais são as dicas que vocês podem ter aí para essa familiar? A gente costuma dizer que é uma batalha, né? Aliás, é uma guerra, mas é uma batalha que, para não se transformar numa guerra à hora do banho, tem algumas estratégias. Tá? Então, por exemplo, não impor o momento de tomar banho, né? Conseguir levar a pessoa sem dizer tem que tomar banho agora, se não tomar agora, vai tomar oferece daqui a meia hora. Usar uma música na hora do banho tem um efeito muito positivo, sempre a mesma música, né, para ela conciliar aquela música com uma atividade prazerosa, tomar alguns cuidados, como não deixar a água no rosto, jogar água no rosto, ou uma água muito quente ou muito fria. Então, tem algumas estratégias que ajudam, né? Agora, o que a gente costuma dizer também, que mais vale deixar uma pessoa sem um banho um dia do que o estresse que isso vai causar no cuidador. Então, agora nós temos aquelas toalhas toalhas higiênicas que você pode esquentar no micro-ondas, então dá um banho meio assim, né? Meio que farjudo, mas um dia sem banho, gente, não mata, então é melhor do que travar uma grande batalha. Né? E aí levando com muito carinho, sem precisar dizer está na hora do banho, tem que tomar banho. Não, vamos tomar, deixar para daqui a pouco, que ela esquece que ela não quis tomar meia hora atrás. Uhum. E você, Eliana, quer complementar alguma coisa? Pois é preciso identificar, às vezes, por que não quer o banho. Às vezes, tem uma sombra no banheiro e ele achou que ali tem um bicho. E ele não quer entrar no banheiro porque tem um bicho ali. A gente tem esse caso de um familiar. Então, é preciso que a gente identifique essa causa. Feito isso, a gente pode dizer: ô mãe, ô dona Maria, a senhora não quer ir assistir aquele filme no cinema? Ou não quer ir comer uma pipoca? Ou não quer tomar um sorvete? Primeiro, vamos tomar um banho, ficar cheirosa e tal, né? Então, tem casos que a gente pode fazer essa estratégia, como a Cidinha falou. A gente tem uma professora, ela mudou-se aqui do Rio, que o pai dela tinha Alzheimer e ela era professora do curso também. Então, ela tinha as cuidadoras que cuidavam do pai. E as cuidadoras, na hora que falavam, chamavam o seu João para tomar banho, seu João, não, eu não quero tomar banho, eu quero namorar você. A cuidadora, tudo bem,
O senhor vai tomar um banho e ficar cheiroso e depois o senhor vai me namorar. Ele aceitou o banho e, quando acabou o banho, ele já tinha esquecido o que tinha prometido. Então, são coisas que a gente usa, dicas, né, estratégias, para facilitar o dia do cuidador. Não é? Não é fácil, mas às vezes a gente consegue. A gente tem caso de uma cuidadora familiar que a mãe dela não lavava a cabeça. Não sei por quê. Todo paciente tem medo de lavar a cabeça. A minha mãe morria de medo. E a mãe dessa familiar ficou 3 meses sem lavar a cabeça, até que ela achou shampoo em pó. Eu não conhecia, não sabia nem que existia. E ela passou a usar esse pó, que era o shampoo, para poder lavar a cabeça da mãe. Então, são coisas que a gente vai trocando nos grupos, a gente vai aprendendo, a gente vai ensinando para que a vida nossa e do outro fique melhor. Entendeu? Esse é um bom exemplo da importância do grupo, né? Sem dúvida Doutor nenhuma. Ivan, tem uma outra situação também, que às vezes o idoso se sente constrangido de ficar nu na frente do cuidador profissional ou do seu próprio familiar, que ele não reconhece mais. Então, dá o banho com uma calcinha, com uma cueca, com um short, entendeu? É uma estratégia também, né? E essa questão da cabeça, Eliana, é porque eles não gostam da água no rosto, né? Então, isso é muito importante, a gente chama muita atenção para isso. E, às vezes, se puder, dá um banho de chuveiro, de mangueira no quintal. E eu me lembro que a ex-vice-presidente, a Lourdinha, quando chegou um dia na casa da mãe, ela não queria tomar banho, a Lourdinha já chegou dizendo: mãe, estou morrendo de calor, vamos tomar banho juntas? Aí ela foi. E aí não teve mais problema com banho. Mas essas estratégias, a pessoa, o cuidador só aprende se vivenciar um grupo de apoio, porque a troca de experiência é muito grande. Sim. Com certeza. Fiz isso com a minha mãe. Eu fiz isso com a minha mãe depois que assisti o Íris. O Íris, filme Íris, tem uma cena dessa muito interessante, e a partir dessa cena eu acabei tomando banho também com minha mãe para poder ela tomar. É isso mesmo. E para os serviços que estão querendo montar o seu grupo de cuidador, né? Porque a gente tem pessoas também fora da capital, dentro do interior, ou tem serviços de geriatria, psiquiatria, neurologia, que eles querem montar um grupo de cuidador. Como é que vocês orientariam eles a estruturar esse grupo, a trazer o familiar para perto, a envolver? Como é que vocês poderiam orientar? Eu acho assim, a paz, na realidade, só funciona no Rio de Janeiro, mas a gente pode, esses grupos podem entrar em contato com a gente, que a gente pode ter uma reunião com eles, mesmo que seja online, para dar algumas orientações, né? Então, eu acho que isso é importante. A Eliana já tem mais a visão da Abras, que tem grupos de apoio pelo Brasil inteiro, mas eu acho que é sempre bom a pessoa conversar com a gente, comigo, com a Eliana, para a gente poder dar uma orientação, para a gente ter um discurso único, né, para todos os grupos e poder chegar realmente a um benefício, né, um resultado positivo. Mas são muito bem-vindos. Nesse momento, assim, eu não posso, tem muitas pessoas procurando o curso, ligam, passa e-mail, no Facebook também, mas a gente não tem previsão de fazer o curso esse ano, por conta do problema que a gente está vivendo. Aliás, nenhum grupo da Abras tem previsão de retorno, porque a situação, como nós temos regionais no Brasil todo, nós estamos vendo que alguns estados estão piorando, né, a questão da doença. Então, por enquanto, o Rio de Janeiro está meio que né, melhor, aqui em Niterói está bem, mas é risco para nós, né, Cidinha? É risco para nós, não só para quem chega à nossa sede, como para nós também, né? Então, a gente está evitando, então não temos como, nesse momento, a gente dar um parecer favorável, vamos ter o curso, vamos voltar presencialmente, não. Por enquanto, esse trabalho está sendo feito online, com os grupos de apoio, né?
e dentro do projeto também nas redes sociais, com o projeto Quarentena, Abraz na Quarentena. Mas presencialmente não temos como, infelizmente. Ok. Acho que vamos fazer o simpósio também, como vocês fizeram, o Alzheimer de A a Z, que eu tive o prazer de assistir. Acho que nós vamos fazer online também, Ah, que bacana. se Deus quiser. Doutor Ivan, nós temos agora em setembro, que é o mês mundial da doença de Alzheimer e outras demências, que a gente vai ter que fazer todo o trabalho de conscientização online, né? Porque não tem condição de aglomerar, fazer uma palestra para um público grande. Podem contar com a gente com isso também. Obrigada. Eu só queria deixar um outro assunto, que eu não sei se tem alguma pergunta em cima disso, que é uma coisa uma situação bem complicada e difícil, são as reações catastróficas do paciente, né? Que se você não estiver bem informado sobre o que é, como você pode evitar que não chegue a uma reação catastrófica, é muito melhor do que tentar sair da reação catastrófica. Então, isso é uma coisa que a gente conversa muito, dá muito exemplo. No próprio DVD, o Alzheimer, Mudanças na Comunicação e no Comportamento, nós temos uma cena real, né? Que a pessoa com Alzheimer ficou muito confusa com aquilo tudo, a câmera, muita gente filmando, que no meio da gravação ela teve uma reação catastrófica. E aí o marido, que era o Davi, a 15 minutos depois, porque ele já estava informado como é que ele poderia agir, ele conseguiu acalmar. E eu também e as minhas irmãs passamos por essas reações catastróficas com a nossa mãe, só que a primeira a gente não tinha informação, aí a catástrofe foi com a gente, entendeu? Porque realmente foi muito complicado. Olha, a gente está chegando perto do final, mas a gente tem uma pergunta aqui muito interessante da Alessandra Ferrarese, que fala: vocês têm visto uma maior procura de apoio pelos cuidadores da população idosa LGBT com demência? Ou esses ainda estão invisíveis? Olha, nós temos nos nossos grupos cuidadores que pertencem a esses grupos, né? E que são muito bem aceitos, né, por todos os outros participantes e que tem sido de muita valia para eles, porque por isso que a gente fala que a gente quer lutar pelas políticas públicas para esse segmento da sociedade, né, da diversidade sexual e de gênero. É muito importante. Tá? Então, a gente tem, né, nós temos um familiar que frequenta o grupo, que pertence ao grupo LGBT, e aquela sopa de letrinhas que eu nunca sei dizer, e que nos dá muito suporte e que a gente dá muito apoio ao trabalho deles. Uhum. E Eliana, quer falar um pouquinho? Eu queria saber também nessa temática, eu vou aproveitar antes de dar a palavra para você, sobre quais são os desafios particulares que vocês observam dessa população LGBT e dos cuidadores. O que vocês percebem que eles têm ainda de dificuldade? O que eles têm de particular, assim, diferente dos outros? Eu acho que, a princípio, quando eles chegam para um atendimento, eles se sentem rejeitados, né, com preconceito, então é muito difícil, né? Então, muitos se isolam. O isolamento, eles já sofrem preconceito desde a infância, desde sempre, né? E aí, quando está idoso e que precisa de um atendimento diferenciado, esse preconceito continua persistindo, então eles se isolam. E é muito difícil você ficar isolado numa situação dessa, né? E muitas vezes, como a família não aceita, eles moram sozinhos, né? Então, essa rede de apoio entre eles é muito importante, é fundamental para a qualidade de vida daquele idoso que está vivendo com demência e está isolado. E você, Eliana, tem alguma consideração? Quando a gente tem algum membro do grupo, chega até os grupos, nós tratamos normal, chegam com dificuldade, envergonhados, né, receosos, mas são tratados como todos. A gente não faz distinção de nada no grupo. Todos são bem-vindos.
todos são bem-vindos, todos são agraciados, se tem cafezinho, bolinho, seja o que for. Então, não há nenhuma distinção entre eles. Muito pelo contrário, tratamos bem, muito melhor até. E a gente percebe, às vezes, como eles estão tímidos, né? Porque é o novo que eles estão indo em busca de formação, como cuidar de uma mãe, de um pai, e não tem conhecimento, e às vezes não tem estrutura financeira nenhuma, às vezes, e a gente ajuda dentro do possível. Então, dentro do que a gente está habituada a receber, a palavra-chave é o acolhimento com amor. Então, tá bom? Isso é o fundamental para nós. A gente teve a oportunidade de ter uma mesa. Sim. A gente teve uma oportunidade de ter uma mesa sobre a população idosa LGBT no congresso do ano passado aqui do Rio, no Gerete Rio, e esse ano a gente vai fazer no final do ano um simpósio também focado nisso, e até vou convidar vocês na ocasião para participar, com certeza. E eu queria fazer só uma última pergunta que a Rosilene Carneiro já trouxe 2 vezes. Ela perguntou: por que motivo os pacientes gritam ao serem tocados? Eles sentem dor ou isso é uma reação da doença? Olha só, a gente parte do princípio de que, muitas vezes, esse idoso nunca gostou de ser tocado, né? Então, não é agora com a doença que ele vai se permitir. Mas eu acho que há várias maneiras de você tocar na pessoa, né? Você pode, com o próprio olhar, você pode convencê-lo, abraçar com muito, muito cuidado, né? Ou então ver se ele está com alguma dor, né? Que pode ser também uma infecção urinária, né? Uma coisa pode dar um desconforto muito grande e ele não querer ser tocado naquele momento. Eliana. Jamais confrontar com o paciente. Isso a gente sempre diz. A música é a última memória que o paciente perde. Vamos trabalhar a música com esse paciente. E eu sempre digo, o toque é tudo de bom. Agora, exatamente como Cidinha falou, não toque o paciente de costa, mas olhando para ele, dê as mãos a ele, faça um carinho na mão dele, nesse olhar. Eu conhecia a expressão facial da minha mãe, eu sabia ali se ela estava bem ou não. Se ela não estava bem, eu não dizia a verdade a ela, que o pai dela tinha morrido, etc. Mas, se ela estava bem, eu brincava: mãe, seu pai já morreu, antes ele do que eu, no exemplo. Então, a gente tem que usar de bom humor para cuidar do paciente, senão a gente pira. A gente tem que trabalhar o humor, verdade. A gente tem que trabalhar a doença com bom humor e a gente se cuidar. Sempre falo isso para os nossos associados, o tempo inteiro, porque senão a gente adoece. Tratar esse paciente da forma correta, olhando para ele, porque aconteceu uma vez num grupo de uma associada nossa pegar a mãe dela, que estava mexendo numa sacola plástica, durante 2 horas do grupo. Ela chegou nas costas da mãe, deu assim um leve batidinha, falou o nome dela e disse: vamos embora. A senhorinha surtou. Tivemos que pegar os 4 homens para tirá-la junto com a filha, botar no carro. Por quê? Porque o paciente estava no mundo dele, e nós tiramos ele do mundo dele. Então, o ideal é que a gente faça esse carinho, olhando para ele, com as mãos, e aí, olho no olho, ou falar o nome da pessoa, o cuidador, principalmente. Não é Dona Coisinha, seu Coisinho, não. Dona Maria, seu João, ele tem um nome e, portanto, ele deve ser tratado pelo nome. Entendeu? Então, é essa forma que a gente age, né, com os nossos pacientes. Esse foi um exemplo bom da reação catastrófica que a Cidinha tinha falado, né? Exatamente, eu ia complementar. Exatamente. E conta
catastrófica nisso, né? É aquela história também do quero ir para minha casa, quero ir para minha casa, estando na casa da pessoa. Estando na própria casa. É muito complicado, mas tudo isso a gente aprende a manejar, né? Nos grupos. Então, a pessoa fica muito fortalecida. E você e o cuidador, já sabendo o que pode vir a acontecer, ele não só pode evitar, mas vai saber manejar aquele momento sem precisar recorrer a medicamentos ou a correr para um hospital. E tira o fator surpresa, né? Porque a gente que lida com Alzheimer, algumas coisas às vezes parecem óbvias ou corriqueiras, mas que para o cuidador, que é a primeira vez que está passando por aquilo, não é. Então, você dizer algo que é comum e você esclarecer é fundamental, né? Sim. Queria agradecer muito a participação de vocês. Foi inspirador ouvir vocês. Ter essa chama aí de esperança que vocês trazem para as pessoas. É uma doença realmente muito difícil, né? E muito avassaladora, mas que vocês conseguem trazer carinho, respeito, acolhimento. Então, queria agradecer muito por tudo, né? E convidar umas próximas oportunidades para a gente poder fazer outros eventos juntos, que foi um sucesso. Todo mundo comentou aqui, depois vejam os comentários. Nós vamos deixar agora os contatos, né, da Abraz e da Paz para todos os interessados, que já muitos perguntaram. E aproveito para convidar a todos a participar na semana que vem. A gente vai ter um super tema com a Andréa Deslandes sobre depressão e exercício físico como modalidade de intervenção. Tá? Uma palestra imperdível também. Vai ser no mesmo horário, segunda-feira, sempre às 18h30. 18h30. Tá ok. Obrigada a vocês. Foi uma grande alegria participar. Obrigado, igualmente. Obrigada, doutor Ivan. Obrigada, Eliana. Mais uma vez, juntos somos mais fortes. Obrigada, Tivinha. Se cuida, viu? Você também. Todos nós. Um abração. Uma boa noite. Boa noite. Para você também. Tchau.